estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que hoje traz como tema a internet, que foi liberada para o setor privado brasileiro a partir de 1995. Essa rede social cresceu, amadureceu e hoje é palco de grandes conflitos, como, por exemplo, o copyright e os direitos autorais. Para falar do início da internet e seus desdobramentos, temos dois convidados. Arthur Araújo, professor do Centro de Linguagem e Comunicação da PUC Campinas, e André Luiz Bordignon, professor do Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias da PUC Campinas e diretor do CDI Campinas. E a minha primeira pergunta para vocês: a internet surgiu em ambiente de pesquisa para o compartilhamento de interesses comuns e não somente para fins militares? Ela nasceu como um ponto. A ideia era criar uma rede de comunicação alternativa, caso houvesse uma guerra nuclear, e que os cientistas e militares pudessem trocar ideias e informações num contexto adverso. A ideia foi se metamorfoseando. A internet é uma coisa muito estranha porque ela muda o tempo todo, ela foi se modificando com o tempo e terminou se tornando o que é hoje, uma rede muito de entretenimento e, de certo modo, também uma rede acadêmica, né? Uma coisa que nos deixa um pouco perplexos com a internet é a sua eterna capacidade de se reinventar. Não tem fim, né? Não tem. Professor, há alguns pesquisadores que não concordam com que ela foi criada com fins militares. Eu gostaria de saber se a sua opinião é a mesma do professor Arthur. Tá. Primeiro, é um prazer estar aqui na TV PUC, no programa Ponto de Encontro. A gente tem que perceber que na década de 60, quando emergiu a internet, né, foi o professor Arthur, concordo com o professor Arthur, que ela foi uma demanda dos militares, né? Naquele momento a gente estava vivendo o auge da Guerra Fria e eles queriam tecnologias novas para possibilitar essa não possibilidade de ruptura. Então, se a gente pega a rede é uma teia, né? Se você quebra um ponto da teia, você consegue chegar em outros pontos por outros caminhos. Então, a internet veio para atender essa demanda. Quer dizer, ela é uma rede, se você tira um ponto, as outras comunicações continuam fluindo porque é um emaranhado, é uma teia, né? E nessa época, os militares queriam ter a possibilidade grande de processamento. Então, você interconectando os computadores que já existiam, você poderia ter uma capacidade de processamento muito maior. Então, na verdade, a internet surge como essa necessidade de processamento e se transformou no que é hoje, né? Uma rede gigantesca de comunicação. No entanto, o que aconteceu? Os militares convidaram para propor essa nova tecnologia acadêmicos e professores, mestres, doutores, graduandos. E nós temos que perceber que na década de 60 a gente estava vivendo uma revolução cultural, né? Onde a liberdade, colaboração, cooperação eram elementos fundamentais para aquela comunidade na época. E a internet adquiriu essas características de liberdade, de colaboração, de cooperação. E é por isso que nós temos uma rede hoje onde eu, como pessoa física, tenho o mesmo poder de criar uma área, um blog, um site, como uma grande corporação televisiva, por exemplo. Sim. Agora, quando do início da internet, acho que nenhum pesquisador nunca imaginou que chegaríamos a esse estado de coisas, né? A essa quantidade de conflitos, a esse emaranhado. Na época, né, a gente não tinha nem interesse comercial por essa rede, né? O interesse comercial começa a surgir nos anos 80 e no começo da década de 90. Né? Talvez seja por isso que a gente conseguiu tanta liberdade. Por exemplo, o protocolo, falando um pouquinho do ponto de vista técnico, o protocolo, quer dizer, a linguagem que a gente utiliza para se comunicar em rede, que é o protocolo TCP/IP, é um protocolo aberto. Qualquer pessoa consegue ir lá e entender como é a linguagem e propor uma comunicação para a rede, propor um novo programa para a rede. É por isso que nós temos essa liberdade. A rede pensava-se aberta o tempo todo. O criador do e-mail, Roy Tomlinson, não imaginou
patentear seu invento. Os primeiros navegadores, o Netscape, antes dele, fugiu? Bom, o Netscape... Oi? Não. Ele foi o protótipo. O Netscape foi gerado depois, né? Mas a criação dos navegadores também não passava pela ideia de patenteamento. As tecnologias foram se consolidando a partir da ideia do compartilhamento, né? E a rede foi ganhando essa dimensão contínua de compartilhamento, a ponto do sociólogo Manuel Castells dizer que uma das camadas fortes da cultura da web é justamente isso, a cultura da dádiva. Criar e compartilhar aquilo que está na rede. E isso vai sofrer um choque tremendo quando as empresas começam a pensar o espaço digital para lucrar, para ganhar dinheiro. E aí vamos ter um confronto entre a cultura da dádiva, que era a ideia de tudo na rede deve ser compartilhado. E, enfim, não é assim. A ideia era o que é meu é de todos, né? Com a ideia de lucratividade, com a ideia de fazer prosperar, ganhar dinheiro na rede. E a gente está vivendo esse conflito agora, cada vez com mais intensidade, né, professor? Antes da gente entrar nesses aspectos dos conflitos, eu gostaria que vocês esclarecessem para o telespectador quais as principais movimentações e atos que nós fazemos nessa rede social que já são considerados crimes. Quer dizer, que muitos, acho que a maioria das pessoas não sabe. Então, hoje nós temos uma legislação que não tem clareza sobre os crimes cometidos especificamente pela internet. E não temos uma específica. Não temos uma específica, né? Agora, no entanto, a nossa legislação já cobre os crimes que podem acontecer na internet. Porque a internet é uma rede de comunicação e a gente tem outros veículos de comunicação já existentes no Brasil, né? No entanto, a gente percebe que algumas pessoas, alguns políticos, alguns legisladores utilizam alguns bodes expiatórios para criar uma legislação específica, como, por exemplo, a pedofilia. A pedofilia pode ser coibida na internet da mesma maneira que ela pode ser coibida de outras maneiras que acontecem, por exemplo, através de um telefone celular, de um telefone fixo, de outras maneiras, né? Então, não é esse o problema. Agora, entrando um pouco nessa questão, por exemplo, quando eu baixo uma música que tem direito autoral da internet e essa música está protegida com copyright, eu estou cometendo um crime. Da mesma maneira que, por pior absurdo que pareça, talvez os telespectadores não saibam disso, quando eu copio uma música de um CD que eu comprei na loja, paguei, e ponho no meu pendrive e não destruo o meu CD, eu estou cometendo um crime. Meu Deus. Eu estou cometendo um crime, né? Porque a nossa lei é antiga, né? A nossa lei é antiga e agora a gente está com essa lei de direitos autorais aberta para consulta pública, que é uma oportunidade única para que a gente possa, como sociedade civil, organizada ou não, qualquer pessoa pode ir lá e colocar um comentário, reformular essa lei, né? Uma lei que me criminaliza quando eu copio uma música de um CD para um pendrive, é alguma coisa meio que realmente muito estranha. Muito estranha, né? E esse conflito já se manifestava um pouco antes. Quer dizer, quando a gente pensa, por exemplo, no Xerox, as cópias de livros já eram esse problema. Quando o cassete e o videocassete, quando a gente gravava um programa e queria ver de novo com amigos, etc., quando a gente copiava uma fita de um filme de um para outro, a gente também estava cometendo um crime. E aí o que havia mais dificuldade de identificar isso, porque a rede ela é anônima. Mas se você criar alguns dispositivos, e essa é a esperança dos que estão defendendo leis mais rígidas, draconianas aí na internet, a esperança é que identificando essas pessoas, identificando aquela pessoa que compartilhou uma música, até a lei criminaliza, por exemplo, um vídeo está no YouTube, um programa de televisão específico. Quando eu linko esse programa, quando eu mostro, olha, esse programa é legal, ou é um trecho de um filme, ou é até o filme inteiro, eu estou cometendo um crime pela ideia dos projetos de lei, Lei Azeredo no Brasil, Sopa e Pipa
nos Estados Unidos e o Tratado da ACTA, que a gente ainda não falou. Ainda não falou, mas vamos falar imagino. isso. Só que antes da gente prosseguir nessas legislações norte-americanas, poderíamos também esclarecer o telespectador a diferença entre o direito autoral e o copyright, que é uma grande confusão nesse sentido. Uhum. Quiser começar, professor? Bom, o direito autoral, o copyright é uma maneira específica de ver a questão de direito autoral. Pressupõe o direito de propriedade ao bem artístico, né? O direito autoral é uma coisa um pouco mais ampla, permite outras leituras, como a ideia eles usam uma expressão em inglês, copyleft, porque a gente fala em copyright, direito, e aí vem um trocadilho, right é também direita, né? Isso. E o copyleft, que é o direito, entre aspas, de esquerda, que seria o seguinte, eu autorizo o reuso do meu produto para em determinadas circunstâncias, em determinadas condições. Mas aí, veja, você já está assimilando a ideia da cultura da dádiva da web. Você já está aceitando a possibilidade de alguém pegar o seu conteúdo e reinventá-lo, reproduzi-lo de formas mais criativas. Compô-lo de forma diferente. Exatamente. Media Commons, que é o nome, né? Compartilhamento Media Commons. De alguns tipos de mídia que você passa e deixa as pessoas usarem de uma forma mais livre. Tá. Então, essa questão de direito autoral e copyright é uma coisa que realmente tem um conflito muito grande na rede. E o grande problema é que não existiam alternativas antigamente, né? Quando você escrevia um documento e disponibilizava em algum lugar público, ela automaticamente entrava sob a lei de copyright. O que aconteceu foi que um grupo indignado contra essa obrigatoriedade, criou o Creative Commons. O que é o Creative Commons? É uma nova forma de licenciamento. Eu, como escritor, como autor de uma música, como cantor, tenho que ter o direito de disponibilizar sob uma licença que eu tiver afim. Se quiser. Na verdade, muita gente pensa que é uma luta, né, entre copyright, copyleft e tal. Não existe uma luta. Na verdade, são possibilidades, são alternativas que existem para os artistas. Então, se eu licencio a minha obra sob Creative Commons, por exemplo, e você pode colocar lá alguns itens, olha, a minha obra está inteiramente disponível para você utilizar, para você ler, para você baixar. Ou eu posso disponibilizar, olha, a minha obra está inteiramente disponível, você pode, além de utilizar, pode pegar uma parte, mixar com outra, propor uma nova obra. Então, amplia-se a liberdade do autor sobre a sua obra, sobre a sua obra-prima, né? Então, o Creative Commons é isso, você tem uma possibilidade de licenciamento que você disponibiliza para as pessoas mixarem, tirarem coisas, alterarem o texto, você tem essa possibilidade, né? E agora, nós temos no Brasil um expoente nessa discussão que é um grande cantor que todo mundo conhece, que é o Gilberto Gil, né? Gilberto Gil tem disponibilizado várias das músicas dele sob licença Creative Commons e agora nós temos o sampling. O que é o sampling? O sampling, você disponibiliza uma música tua e fala, olha, usem do jeito que vocês quiserem. E tem saído obras-primas fantásticas, né? Porque o pessoal vai lá, remixa, põe um fundo diferente e tal. E nós temos expoentes aí na área de DJs, que o pessoal pega a música, modifica e tal, e fica uma coisa maravilhosa, né? Quer dizer, eu tenho que ter a liberdade de poder fazer isso que antes eu não tinha. E agora eu tenho. E esse é o grande impasse que está acontecendo aí. Só que a opção de alguns... A opção de alguns é de uma maneira, de alguns artistas, de outros já não é. É outra.